Tudo bem, pessoal? Vamos lá então para o segundo vídeo aí da mentoria do método operacional Chacal, tá ok? Vamos lá, pessoal. Seguinte, vamos voltar aqui para o MetaTrader 5. Então, vamos dar uma relembrada aí, tá? Beleza. Então, pessoal, é o seguinte. Então, vamos começar aí com um contratinho, tá? Então, vamos botar uma configuração aí de exemplo no dólar, tá? Depois a gente vai fazer exemplos nos outros ativos também, mas para vocês entenderem aí então o funcionamento aí do estilo operacional, tá ok? Então vamos lá. Então vamos começar com um contrato aqui de mini dólar, comprado e vendido, entradas a limite, 0, 30 cancelar, padrão, né, de todas as configurações aí. Não vamos usar o Match Sync, distância da média ativado, tá? Eu vou colocar uma média 25. Então, como eu falei no vídeo anterior, né, o Chacal aí é um setup agressivo, tá? Então o ponto de entrada dele não vai ser algo relevante. A grande questão dele vai ser o gerenciamento de ordens, né? Que a gente vai mostrar então todo o processo aí que nós vamos fazer com os aumentos de posição, tá? Mas isso não impede, né, que você possa criar variações, tá, pessoal, do Chacal. Então eu vou dar aqui um escopo de um exemplo. Eu mesmo tenho vários modelos de Chacal, tá? Então vou mostrar um meio que padrão para vocês, mas vocês podem ter modelos que entram um pouquinho mais seletivos, que entram medianos, agressivos, né? Então vocês podem fazer variações, vocês vão entender o funcionamento dele e dá para fazer coisas interessantes também com setups que entram um pouquinho menos, que fazem algumas questões dentro do trade também diferentes. Então eu vou mostrar aqui, mas nesse caso aqui então eu vou fazer um bem agressivo, vai ser um DX0, tá? Só para vocês entenderem que depois eu quero ver ele funcionando ali bastante, para vocês entenderem o gerenciamento de ordem deles, tá? Então, um 25.0, pode ser um 25.2, 3, que também vai continuar muito agressivo ali, tá? A agressão, como eu disse para vocês, vamos já para cá, não vai ter a saída pela média ativado, tá? Ele não sai pelo toque da média. A agressão, como eu disse para vocês aí, eu costumo colocar uma agressão ali de 40 a 50 no máximo ali, tá? Então 40 aqui. É mais para a questão de quando ele sair e entrar de um trade ou outro, que ele está sempre posicionado, dependendo da movimentação, ele vai só analisar a agressão ali antes de entrar, mas vai fazer pouca coisa, tá? Nada de muito relevante não, porque é um setup extremamente agressivo, a questão dele realmente já está dentro do mercado para a gente o dia inteiro ali também, tá? Beleza, então vamos lá. Força real, nós vamos ter janelas de força real, tá? Agora, não vou fazer nesse momento, então vamos fazer a primeira configuração meio que padrão e depois a gente vai pegar essa configuração e jogar nas janelas as variações delas. Como eu disse para vocês, não serão muitas variações, creio que umas 2 variações de janelas apenas, né? Mas primeiro a gente vai criar um setup ali, para vocês entenderem, né, o método, e depois a gente pega esse tipo de configuração ali e tenta colocar um pouquinho mais seletivo de acordo com, ajustado de acordo com a força que o mercado vai imprimir, tá? Então a gente vai fazer essa variação sim, mas vai ter força real, aí janela de força real, pelo menos 2, tá? Beleza, vamos seguindo aqui. Aumento de posição. Ok, pessoal, então é o seguinte, aumento de posição. Esse primeiro modelo do Chacal, nós vamos entender ele como uma versão com menos aumentos do que a gente está acostumado em alguns setups, né? Então a gente está trabalhando em vários setups, inclusive com muitos aumentos não tão relevantes, tá? O Chacal já é diferente, nós vamos colocar inicialmente agora aqui menos aumentos, o que a gente falei errado, né? Mais aumentos, pouco relevantes. Aqui serão menos aumentos, mais relevantes, para puxar mais o preço médio. A grande questão do Chacal aqui com as novas funcionalidades, pessoal, é se expor pouco. Então nós vamos monitorar a movimentação do mercado, né? Vou te mostrar com todas as novas funcionalidades, para que nós possamos posicionar os aumentos de posição em pontos estratégicos, tá? Então nessa primeira versão nós vamos tentar então colocar os aumentos de posição afastados, tá? De acordo com a movimentação que o preço está fazendo. Com afastado, depende da movimentação, depende da força, depende do impulso do movimento, das amplitudes dos movimentos, dos ranges dos movimentos, tá? Então é isso que vai
fazer com que o nosso aumento de posição seja jogado em pontos estratégicos mais para frente. Então, a grande questão é o setup não se expor tão cedo, se expor em momentos específicos, tá? Em momentos específicos. Então, é um setup que a gente pode dizer assim, lento, tá? É um setup lento, não é um setup rápido que vai colocando, contrato parcial, não sei. Não, ele é um setup lento, que ele vai se utilizar da movimentação do mercado padrão, o mercado sobe, desce, movimenta, tal, tá? E nós vamos utilizar, pessoal, o aumento de posição como deve ser utilizado, como uma ferramenta que nos ajude a sair de movimentos difíceis, tá? Então, se não pegar os aumentos de posição, maravilha, nós não vamos nos expor. Nós vamos fazer dinheiro com o boletado inicial, com a movimentação do preço. Quando o mercado mostrar a direção para um lado ou para o outro, vamos analisar o mercado, analisar os movimentos, posicionar os aumentos de posição em pontos estratégicos para, se o preço for lá, aí a gente aumenta cirurgicamente, né, para sair do trade. Então nós vamos aumentar um pouco mais de relevância em número de contratos, porque os espaçamentos vão ser maiores, os aumentos, né, para puxar o preço médio e tentar sair do trade ali o quanto antes. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, os pontos de aumento de posição. Então, a gente tem que pensar o seguinte, tá? Isso é uma questão muito importante. Como eu disse no outro vídeo também, nós vamos tentar fazer o stop o mais curto possível, financeiro. Então nós vamos montar uma configuração que vai suportar uma movimentação de mercado aí maior, né? Por exemplo, aqui do dólar, vamos pegar ali em torno de 80 pontos, pelo menos. Que é a expectativa do dólar, pessoal? Vamos supor, o mercado aí, essa semana que eu estou fazendo esse vídeo aqui, o mercado deu uma acelerada, passou de força aí de 3 a 4 a expectativa. Mas o mercado vinha vindo com uma forçazinha mais lenta, né? A expectativa era de 2 a 3, estava difícil passar de 2 a força. Essa era a expectativa do mais provável. Nesse tipo de movimentação, o range não estava passando muito, e ficava ali em 40, 50. Quando dava uma esticada, era 60, 70. A expectativa era de 60 a 90, mas era isso que vinha fazendo. Tá? Então vamos montar aqui uma parametrização nesse formato, com expectativa de força no dólar de 2 a 3, e sabendo que o dólar estava fazendo ali próximo de 2, 2,5 no máximo, até abaixo, e com expectativa de range de no máximo ali uns 60, 90, então a gente vai se preparar ali para o aumento de posição ali até uns 70, 80, tá? Para suportar uma movimentação natural do mercado, tá ok? Nós vamos efetuar esses aumentos, vamos colocar os pontos, toda a configuração, mas nós vamos monitorar também a exposição, né? Então nós vamos lá trabalhar ali, analisando essa configuração lá, uma semana, 2, 3, a exposição foi no máximo de 1.500, 1.800 em 95% do tempo, então nós vamos restringir aí esse setup nesses financeiros baixos, tá? Mesmo que a configuração tenha ali um stop, digamos, de 4.000, 3.000, 5.000, nós vamos analisar a movimentação do preço, como que o setup está se comportando, porque ele é totalmente dinâmico, né? Analisar a exposição e ajustar o financeiro. Você pode colocar o stop financeiro diário ou por operação, né? Por operação e também diário, né? Então você pode optar aí, depois a gente vai falar mais sobre isso aí, tá? Então vamos lá. Bom, o que a gente pode considerar aqui, pessoal, em contratos, tá? Veja, você pode pensar ali em pelo menos 3 aumentos, 4 aumentos, 5 já fica, assim, dá ainda, mas já tem que pensar que já está bastante, tá? Então, para esse estilo operacional. Por quê? Porque a gente vai colocar um número um pouco maior de contratos por aumento. E se você coloca muitos aumentos, ou eles vão estar pouco relevantes no final, o que
não faz muito sentido, né, no nosso estilo. Então, assim, a grande questão é ter um equilíbrio, né? Também você não vai começar com um contrato e já no primeiro aumento colocar 10, porque daí você não vai conseguir, vai ficar muito pesado. Então tem que ter um equilíbrio, né? Agora, se você tem um contrato e coloca mais um, para a gente não vai puxar o preço médio. E nossa ideia é o primeiro aumento de posição ter um afastamento razoável. Então talvez está com 1, coloca 2, está com 2, coloca 4. Né? Então, só que isso é uma alavancagem razoável. Por isso que a gente não recomenda tantos aumentos. Né? Então, por exemplo, se a gente for colocar, vamos colocar nessa proporção aí, né? Começou com 1, coloca 2, tá? Vai ficar com 3. Tá com 3, coloca 6, tá? Então agora que você já está com 9, né? 6, 7, 8, 9. Tá com 9, mantendo a proporção, coloca 18, tá? Só que vai ficando pesado, pessoal. Isso que você precisa entender, né? Vai ficando pesado. Então, olha aí, 18. Agora aqui a gente já está com um número razoável de contratos, né? Então a gente vai estar ali com 27 contratos na mão. Se quiser manter a proporção, 54. Tá? Então vai ficando pesado. Então, se você quer manter um nível ali, vamos botar 3 aumentos. É um nível ainda bem razoável que não vai colocar tantos aumentos. Eu quero 4 aumentos. Aí você pode fazer o quê? O primeiro espaçamento, o primeiro aumento, você, como é o primeiro, né? Pessoal, vamos botar em 4 aumentos. Então você não vai espaçar tantos aumentos. O primeiro é o comecinho ali, então vamos botar um X, tá? Tá com, coloca mais um. E daí os próximos você vai aumentando um pouquinho mais. Tá com 2, aí você coloca 4. Tá? Tá com 6, aí você coloca 12. Né? E aqui, ó, 12. Tá com 18. Né? Tá com 18, aí você coloca 36. Ou então você mantém um pouco mais, né? Tá com, nesse último aumento você não põe tanto, ok? Para não ficar tão pesado. Então dá para fazer um jogo aí, pra você entender. Mas de 3 a 5, tá? 3 a 5. Vamos colocar aqui 3, tá? Para a gente entender melhor aqui. Então vai colocar 2, 6. Tá, peraí, 3, acho que tinha colocado mais ali no outro, né? É porque aí tem muitos setups que eu estou começando com 3, estou colocando 2. Ó, tem setups, dependendo da alavancagem, pessoal, que eu coloco. Começo com um contrato, 1x, né? Dependendo da alavancagem de cada um. Eu coloco 2x, 3x, 4x, ou 1x, 1x, 2x, 2x, 2x. Então, dá para fazer os estilos aqui de alavancagem, mais alavancado, menos alavancado. Agora, você precisa entender, essa alavancagem aqui, veja só, pessoal, você precisa entender que esse gerenciamento aqui é muito importante, tá? Às vezes tem cara que acredita que se eu colocar 10, 100, 300, eu não vou perder nunca. E não é isso. Você vai perder. Essa proporção aqui é muito importante para a relação de custo-benefício, tá? Então, pessoal, não é na base da força, é na base do jeito, tá ok? Então, não é enfiando o contrato que você vai sair do trade. Em alguns momentos, o preço vai passar reto e levar e estopar. Não importa quantos contratos você colocar. Mas, a maior parte do tempo, os contratos vão puxar o preço médio, vão te ajudar. Então, tem que ter um equilíbrio aqui. Tá? Nós não vamos ter muitos aumentos, não pode colocar uma proporção um pouquinho maior, mas tem que ter um equilíbrio, porque se a proporção ali do contrato no final for muito maior, a perda for muito grande, a gente não vai conseguir gerenciar com os ganhos diários. Então isso tem que ficar muito claro, tá? Então fica atento, não é isso aqui, é na habilidade, é você realmente entender a dinâmica ali dos contratos, do preço médio, dos espaçamentos, para você conseguir fazer um setup interessante. E depois você vai alavancar ele, né? Então começa com um contrato e faz determinados aumentos,
Ah, eu quero alavancar, não é no aumento de posição, você vai alavancar na proporção dele. Aí começa com 10 contratos e aumenta todos os proporcionais. Então se você tem uma proporção muito grande aqui, vai ficar mais difícil de alavancar. Tá? Porque a intenção é alavancar, pessoal. Né? Mais para frente a gente vai querer alavancar essa etapa porque está sendo lucrativo. Tá? Beleza. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Tá com um contrato, coloca 2. Tá com 3, coloca 6. Tá com 9, coloca 18. Tá? Então vou botar 3 aumentozinhos aqui, mas você pode fazer com 4, eu tenho com 4, com 5 também. Tá? Beleza, então a gente tem 3 pontos de aumento de posição aqui. Agora, levando em consideração que nós queremos então espaçar ali os aumentos de posição em torno de 60, 70, 80 pontos de dólar, tá? Quais são os espaçamentos? Primeira coisa que eu aumento em relação ao último, né? Então, essa aqui já é uma função que a gente está trabalhando há algum tempo, eu aumento em relação ao último. A maioria já deve estar sabendo como é que funciona, né, pessoal? Isso aqui é importantíssimo, né? Então, ele vai colocar os pontos em relação ao último aumento. Então, vamos lá. Vamos botar o exemplo aqui, pessoal. 20 em 20. 20, 20, 20. Tá? Então, esse aumento de posição aqui é em relação ao último aumento. No caso do primeiro, é em relação à entrada, porque não teve último aumento. Tá? Então, é 20 pontos em relação à entrada. Tá ok? Pessoal, vamos ter vários critérios para posicionar o aumento de posição. De posições. Esse aqui é um deles. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Depois a gente vai ver os outros. Tá? Todos vão ser analisados no momento do trade. Tá ok? Mas temos que pensar cada um separadamente inicialmente. Tá? Bom, então o que isso aqui quer dizer, pessoal? 20 pontos em relação ao último aumento. Então, entrou na operação. Entrou na operação, ele vai analisar esse critério aqui com 20 pontos a partir da entrada. Tá ok? Então, se o preço for contra a nossa operação, ele vai aumentar a posição 20 pontos após. Mas ele vai também analisar o que? A gente já vai colocar aqui, a agressão. Tá, ó, agressão nos aumentos, sim. Vamos colocar aqui sei lá, 55%. Eu coloco geralmente de 50% a 60%. Tá? Nos aumentos. Então ele vai fazer o que? Quando o preço for lá 20 pontos contra, ele vai analisar a agressão está dando condição? Não. Então não executa ainda. A agressão está dando condição? Executa. Tá? Estou falando só sobre esse critério. Depois eu vou falar sobre os outros. Quando executar esse primeiro aumento aqui, 20 pontos, que pode ser, dependendo da agressão, 25, 23, 21, nunca 19, sempre para mais, ele vai, vamos supor que executou lá no 25 pontos em relação à entrada, por conta da agressão. Deu um movimento forte lá, bateu 30 pontos de movimento, aí voltou um pouquinho, deu a agressão da condição, executou 25 pontos contra a entrada. Ok. O próximo aumento vai ser colocado em relação ao ponto que foi executado o primeiro aumento. Essa é a grande questão do aumento em relação ao último. Tá? Então, se executou o primeiro aumento 25 pontos em relação à entrada, esse ponto vai ser ele vai marcar para jogar o próximo aumento 20 pontos contra. Se o preço for contra, 20 pontos depois. Né? E o que acontece? A agressão vai ter que dar condição também, então os critérios normais. Mas ele vai sempre recolocando o próximo aumento de acordo aonde foi executado o último aumento. Isso, pessoal, é interessante por conta, né, de movimentações bruscas, mais fortes. Ele não vai deixar o aumento de posição na pedra para ser executado se der algum tiro muito brusco. Tá? Então, esse aumento de relação ao último é muito, muito importante. A gente está utilizando ele em todas as parametrizações aí, por questão realmente de segurança operacional. Tá? A ordem aqui tem que ser a mercado, tá? Tem que ser a mercado para que a agressão seja analisada aqui também, tá ok? Então vamos lá, são 3 aumentos, 20 pontos. Num pior cenário, pessoal, qual que seria? Seria a agressão da condição exatamente nos pontos que eu coloquei aqui. 20 em relação à entrada do primeiro, depois 20 em relação ao primeiro aumento e 20 em relação ao segundo, ou seja, no mínimo o preço teria que andar 60 pontos contra a tua entrada para executar os 3 aumentos. Esse é o pior cenário, né? Executar, a gente diz o pior cenário, que é o cenário de execução nos pontos exatos aqui. A agressão não estaria
ajudando muita coisa, né? Para nada dependendo da movimentação do preço. Mas a gente sabe que isso é muito difícil acontecer, né? Então, no caso dos aumentos em relação ao último, os aumentos tendem a ser jogados um pouquinho para frente aí. O quanto? Aí depende do mercado, da força, da movimentação, né? Mas, 3 aumentos, analisando aqui 60 pontos, o normal, pela minha experiência ali, é o último aumento, né, o pior cenário assim, de 60 ir para uns 75, 80, às vezes até mais. Então a gente estaria aqui teoricamente meio resguardado ali, né, para uma movimentação, mas se tiver com mais força e mais direção. Então não vai ser 60 pontos apenas, ele vai poder andar um pouquinho mais, você vai conseguir estar dentro do jogo ali, tá? Beleza. Então ativamos a agressão aqui, né? Aumentos inevitáveis. Antes dos aumentos inevitáveis, eu quero falar sobre esse não executar antes de, tá? Porque esse aqui vai em confronto com aquilo que eu disse para vocês. Nós podemos deixar isso aqui, a agressão fazer o trabalho dela, né? Mas nós preferimos, né, tomar um pouquinho de resguardo aqui. O que é, pessoal? Essa função aqui, ó, se o aumento for em relação ao último, filtro de não executar antes de. O que a gente vai falar aqui? Nós vamos colocar aqui os pontos, tá, em relação à entrada, que nós não queremos que o preço execute antes. Então, por exemplo, nós colocamos aqui de 20 em 20 pontos em relação ao último aumento, né? Mas eu posso colocar aqui que eu não quero que o primeiro aumento de posição seja executado antes de 25. Então você bota aqui. Então o que isso quer dizer? Quando o preço estiver indo contra nossa operação e bater os 20 pontos aqui, a agressão não vai dar condição. Vamos supor que a agressão não está dando condição. E a agressão deu condição com 22 pontos. Não vai executar. Tá ok? Não vai executar. Por quê? Porque eu coloquei que só quero que execute esse aumento aqui, o primeiro aumento, 25 pontos em relação à entrada. É mais 25. Eu já vou explicar o sentido um pouco maior disso. Porque você vai falar assim, então por que você não bota 25 aqui? Né? Mais por conta dos próximos aumentos, não muito pelo primeiro, tá? Então veja só, a gente vai colocar aqui 25 pontos. Se a agressão não liberar o aumento de posição lá, foi um movimento brusco, tá? Movimento brusco, o preço foi lá 40 pontos num candle rápido aí, 5 minutos. Então entrou na operação, o preço foi contra 40 pontos e o preço veio voltando e a briga comprador-vendedor tá forte ali, deu a condição de entrada no 35. Porra, legal, vai executar. Ele vai analisar esse filtro aqui, é no mínimo 25 pontos da entrada, está dando condição. O aumento em relação ao último é 20, está dando condição. A agressão deu condição? Ok, executa no 35. Beleza? Vai executar o aumento de 35 em relação à entrada. Muito bom. Ajudou. A agressão ajudou. E aqui tinha um filtrozinho. Aqui estava o nosso aumento de posição, né? O próximo aumento, ele vai colocar 20 pontos a partir do 35 em relação à entrada, né? Onde foi executado o primeiro aumento. E veja, quando esse preço chegar lá, o que é, pessoal? Então, 35 em relação à entrada, 45, 55. Então, ele vai jogar 55 pontos em relação à entrada, tá? A agressão vai estar monitorando também e vai analisar. Deu condição de executar nos 60 pontos em relação à entrada. Está satisfazendo esse primeiro critério aqui? Tá. 20 pontos em relação ao último aumento. E você vai colocar aqui também qual o ponto que você quer por segurança que seja executado. O primeiro 25, o segundo, sei lá, 50. Tá? Ele vai o quê? Ele vai analisar 50 pontos em relação à entrada, tá dando condição também. Então executa. Esse segundo e o terceiro aqui a gente vai colocar aqui por segurança, né? Os 50 por segurança, mas de acordo com a dinâmica do mercado ali, ele pode nem ser utilizado. Geralmente a partir do segundo e terceiro é mais um filtro também,
mas ele não vai ser muito utilizado. Mas é um filtrozinho a mais para a gente não se expor tão cedo, dependendo da movimentação do preço. Galera, não é obrigatório isso aqui, mas ele é um filtro a mais, tá? Não é algo que vai fazer uma diferença absurda, tá? Mas eles nos deixa aí dentro ali de uma margem de segurança de acordo com a movimentação, tá? Então vamos colocar aqui 25, 50, 75. Então esses são os pontos mínimos para ser executados: o primeiro, segundo e o terceiro aumento de posição. Então aqui num pior cenário seria 60 pontos em relação à entrada, mas a gente fala, não, 60 é muito pouco, eu quero que no mínimo 75 em relação à entrada e especificado por cada aumento, tá? E com a agressãozinha ligada também, ele vai fazer a análise dos pontos de aumento de acordo com a movimentação do preço, tá? Beleza, então é isso, pessoal. Nesse vídeo vamos parar por aqui. Foi uma informação interessante para vocês entenderem esse começo dos aumentos de posição. Teremos, né, no próximo já venho falar sobre os aumentos inevitáveis, tá? Que também é tranquilo, e a gente tem que entrar daí depois também já nos próximas ferramentas ali, que eu vou mostrar também, que é o que vai fazer maior diferença operacional aí no posicionamento dos aumentos de posição. Tá bom? Valeu, pessoal!